O divórcio, ao mesmo tempo em que é o fim de um relacionamento que foi formalizado perante a justiça e que unia entre si pessoas para a constituição de uma família e para o segmento de uma relação, ele tem várias consequências. Para os ex-casados, para o ex-esposo, a ex-esposa, ela vai depender de como tenha sido esse término. Por isso é muito importante ter uma condição de equilíbrio quando dos fins dos casamentos. Eu digo isso porque se você termina uma relação judicialmente, ou seja, você põe fim a um contrato, que é o casamento, a natureza jurídica do casamento, ao meu perceber, quando você põe fim a essa relação de forma racional, de forma equilibrada, de forma ponderada, você vai ter muito mais a ganhar do que a perder. Contudo, quando os ex-casados, quando o ex-casal dá fim a essa relação de forma conflituosa, aí as coisas mudam de sinal, mudam de imagem e mudam, infelizmente, para pior, refletindo, respingando em todos os outros membros daquela família. Se for um casal que não tenha filhos, o problema vai ficar muito mais na base do ressentimento, enfim, alguém procurando uma culpa que não é mais levada em conta juridicamente, e vida que segue. Se houver filhos e se houver um patrimônio razoável constituído naquele durar daquela relação, aí a coisa muda bastante. Os filhos são atingidos pelo conflito entre pais que se divorciam, o padrão de vida cai, o nível das relações vai se desgastando a ponto de chegar a causar traumas nos filhos. Os filhos perdem a referência do pai dentro de casa ou da mãe. As partes confundem as coisas e passam a colocar seus filhos como escudos daquilo que eles fizeram de errado. Há uma tentativa de destruição da imagem do outro, principalmente daquele que se vê mais atingido pelo término da relação. Por vezes há uma resistência muito grande por entender que não dá mais. Então vejam, o divórcio, se ele não for muito bem pensado, e se as pessoas não tiverem maturidade suficiente para entender que, primeiro, os filhos não têm culpa de um homem adulto e uma mulher adulta estarem terminando o seu relacionamento, e aí não importa se foi por bem, por mal, de forma fraterna, de forma equilibrada e ponderada, ou se foi de forma violenta, agressiva, rancorosa, cheia de remorso, de dores, de mágoa, não importa. Os seus filhos, quando esse casal que se divorcia tem filhos, eles não têm nada a ver com o que vocês fizeram. Portanto, é muito importante quando alguém pensa em se divorciar, ele fazer todo o balanço da sua vida e pensar principalmente nos filhos, se eles forem menores, porque de alguma forma essas crianças vão ter que serem contempladas com um casal que não vai talvez mais viver junto, né? Que a realidade é essa, não vai viver mais junto, mas vai ter que entender que eles são filhos dos dois, independentemente de qualquer coisa, e que eles merecem atenção, o apoio, o carinho, a educação, o sustento até a sua idade adulta. E que não merecem ser colocados no meio de uma batalha, no meio de uma luta ou de uma briga, em razão de não haver ali uma resolução equilibrada do término daquela relação. No mais, nos outros planos, em grande parte das pessoas que se divorciam, a queda dos padrões financeiros, porque se antes a família era mantida pelos dois, se a família, os custos, os gastos de uma casa eram divididos, mesmo que não fosse de forma equânime entre um homem e uma mulher, ou entre duas pessoas, enfim, que estivessem numa relação, numa certa paridade, você vai ter um nível de vida. Às vezes você tem um carro, você tem uma boa casa, tem um apartamento, você tem plano de saúde, e com a ausência daquele outro ou daquela outra,
pessoa, você deixa de ter o imóvel, por vezes vai ter que ser vendido para haver uma meação, uma espécie de divisão equânime do valor daquele bem. Um carro você talvez não fique, vai ficar com um dos ex casados, e tudo isso vai mexer diretamente também com o psicológico das partes, se você não for muito bem resolvido, ou se você não buscar um apoio em vários âmbitos, na família, apoio profissional, psicológico, dos amigos. Você vai ter um momento muito conturbado que vai se estender, por vezes, durante anos, de 4, 5, 6 anos, de muita tensão, de muito desgaste, de uma corrosão mesmo das suas estruturas emocionais e financeiras, e vai ser muito difícil depois, lá na frente, você continuar, você se restabelecer e dar início a uma nova relação conjugal. Portanto, é sempre muito bom pensar na forma que você, enquanto casal, você marido, você mulher, que decide terminar uma relação, como é que vai ser o término. Enquanto mais equilibrado, enquanto mais conversado, enquanto mais racionalizado for esse término, melhor para os dois. Pelo menos no sentido de causar menos impactos negativos. Algum impacto há de causar, sempre, mas para causar menos impactos negativos, tanto para os que se divorciam, quanto para os seus filhos, quando eles os tiverem.